As residências, as indústrias, o comércio, os meios de transporte e de comunicação, a agricultura. Uma nação como um todo precisa de energia para funcionar e se desenvolver. A maior parte dos recursos naturais utilizados no mundo para a geração de energia é esgotável. Por isso, se faz necessário repensar a produção energética global, de modo a se evitar um colapso. Fontes alternativas de energia é o tema de hoje do Viver Ciência. A principal fonte de energia no mundo hoje são energias fósseis. 78% da energia gerada no mundo a partir de energias fósseis, seja petróleo, gás natural, carvão. No Brasil, muito melhor, nós utilizamos mais ou menos metade da nossa energia, geramos através de energias fósseis. Nós usamos muito hoje energias alternativas aqui no Brasil, como é conhecida hidrelétrica, mas temos uma fonte enorme aqui no Brasil que utilizamos ainda insuficiente, é a biomassa. Biomassa é o nome dado à matéria orgânica de origem vegetal ou animal usada para a geração de energia, a chamada bioenergia. A principal vantagem desse recurso é que ele é renovável. Energias renováveis são praticamente disponíveis na forma inesgotável, como a energia solar, ou se renovam em muito curto período relacionado com o tempo de vida humana. Por exemplo, energias fósseis também são origem da biomassa, mas são geradas em centenas de milhões de anos. Então não se renovam dentro do nosso ciclo de vida. Poucas décadas vai acabar petróleo, gás natural, carvão e ainda eles produzem gás de efeito estufa, dióxido de carbono e metano e outros gases que são ainda piores. A biomassa é apontada como uma alternativa viável para promover a diversificação da matriz energética brasileira, que depende fortemente das hidrelétricas e, consequentemente, da ocorrência regular de chuvas, algo cada vez mais raro no nosso país. Somente com novas alternativas de energia, o Brasil vai se livrar definitivamente do fantasma do apagão, ampliar sua produção industrial e crescer. Nós temos de mudar nosso comportamento, nossos hábitos. Por exemplo, nós temos de olhar onde estamos gastando energia demais, onde não precisamos gastar tanta energia. Vamos construir um pouquinho mais sustentável. Por isso, nós temos de procurar as tecnologias adequadas para a nossa região tropical, para produzir energia alternativa, para evitar essa crise. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre fontes alternativas de energia. Nossos convidados são o engenheiro agrônomo, doutor em produção vegetal e professor da Escola de Agronomia da UFG, Wilson Mosena Leandro, e a química, doutora em ciências naturais, pós-doutora em fenotipagem de plantas e professora do IFG, Wardy Antonieta da Fonseca Zang. Bem-vindos ao Viver Ciência. Olá, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por estar aqui nesse programa tão importante para a nossa sociedade. Bom, a gente começa o nosso bate-papo respondendo às dúvidas do público. Hoje quem faz as perguntas são os alunos do curso de Economia da UFG. Vamos ver então. Primeira pergunta na tela. Olá, eu sou o Pedro Garcia, estudante do curso de Economia da UFG. Toda fonte de energia tem suas vantagens e desvantagens. Eu gostaria de saber qual é a desvantagem da energia produzida a partir da biomassa. Ok. Então, a biomassa, uma das vantagens que às vezes é ligada à sua produção é quando áreas utilizadas para a produção de alimentos e para a produção de outras culturas sejam destinadas para a produção de biomassa, como é o caso, por exemplo, do setor sucro energético, cana-de-açúcar. Mas, em geral, as propostas hoje de uso da biomassa é usar biomassa residuária, ou seja, aquela biomassa que às vezes pode provocar impactos ambientais na sua disposição. Então não está diretamente relacionadas a essa expansão da área, que poderia afetar a produção de alimentos, hortaliças, fazer evasão aí dos agricultores familiares, Ok, mais uma pergunta. Olá, meu nome é Gustavo Tavares, eu sou estudante de Economia da UFG. A energia hidrelétrica é considerada uma fonte renovável e limpa. Eu gostaria de saber por que alguns grupos de proteção ambiental se opõem à construção de usinas como Belo Monte, por exemplo. Sim, é uma boa pergunta, O Brasil
a hidrelétrica, a energia hidrelétrica, ela é a nossa energia, para quase tudo. Só que ela é feita em grandes dimensões, né? Isso é praticamente o legado aí da ditadura. A gente tem que pensar, claro, em hidrelétrica, mas pequenas, sustentáveis, aquelas que atendem comunidades menores, né? Porque a área ocupada numa hidrelétrica que a gente conhece, né, ou que faz parte aí da história do Brasil, ela ocupa área e ela impacta animais, né, o solo, né? E então, quer dizer, é muito importante o desenvolvimento sustentável nas obras brasileiras, né? Ok, mais uma pergunta na tela. Meu nome é Breno Silva, eu sou estudante de economia aqui da UFG, e nós sabemos que é possível se produzir energia a partir do sol e do vento. O Brasil é rico nesses recursos. Eu queria saber por que nós não investimos nesse tipo de energia, eólica e energia solar. São outras fontes de energia que nós temos, né, em vantagem, né, comparado aí com os países mais ricos. O vento a gente terá, né, uma energia eólica se nós tivermos vento, né? E a mesma coisa fotovoltaica se tiver sol, né? Porque são células fotovoltaicas, tem que transformar então a energia do sol em eletricidade. O sistema melhor para a gente seria um híbrido dos dois, ou até com a biomassa. É isso que a Alemanha faz, nós temos parceria com a Alemanha, e os sistemas hoje eles não podem ser monossistemas, simplesmente dependentes aí do vento ou do sol, senão também a bioenergia e armazenar. E por que não se investe mais em energia eólica e solar no Brasil? São energias caras? Então, a energia eólica, ela até teve um avanço, talvez é uma das energias que teve um maior avanço nos últimos anos, né? Principalmente na região sul e na região nordeste. Os problemas que teve com ela foi de ter interligado com o resto do sistema, né? Agora, a energia solar, as placas hoje ainda estão muito caras, né, para chegar no mercado brasileiro, mas existe uma tendência no mundo desses valores diminuírem e ela se tornar mais viável e aplicável aqui no nosso país. Ok, o Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Continue com a gente. Ainda hoje, você vai entender como pesquisadores da UFG estão transformando resíduos gerados na produção de açúcar e bioetanol em energia. E no quadro Casulo de Ideias, Bárbara e Pedro propõem novas fontes de energia. Tipo assim, montanhas. Mas por que montanhas, locais altos? Por causa que tem mais conexão. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje falando sobre fontes alternativas de energia. Aqui no estúdio comigo estão os professores Wilson Mosena e Ward Antonieta. Como você viu no início do programa, é possível gerar energia a partir da matéria orgânica. E pesquisadores da Escola de Agronomia da UFG estão utilizando os resíduos da produção de açúcar e etanol com essa finalidade. Vamos acompanhar a reportagem. Bagaço, torta de filtro e vinhaça. Esses são os resíduos orgânicos produzidos pelas indústrias do açúcar e do etanol que utilizam como matéria-prima a cana-de-açúcar. A torta de filtro ela é proveniente dos filtros rotativos no processo de filtragem do caldo da cana, né, antes dele ir para o processo de produção de açúcar e de álcool. Então, ele faz parte do processo de limpeza. Então, o que é retirado desses filtros, né, nesse processo de filtragem. Esse caldo ele passa por um processo de fermentação, onde os micro-organismos vão consumir esse açúcar desse caldo e vai transformar isso em álcool. Só que esse material fermentado, ele ainda não é o etanol. Ele a gente chama de mosto, que é um material que tem o álcool misturado com outros materiais. Então, esse material vai para um processo de destilação, onde tem a separação do álcool daquele resíduo. E esse resíduo a gente chama de vinhaça. A maioria das usinas dispõe esses resíduos nas lavouras como fertilizantes, mas esses materiais possuem um grande potencial energético que está sendo devidamente explorado pelos pesquisadores da Escola de Agronomia da UFG. Funciona assim: esterco de gado e água são colocados em biodigestores, equipamentos que aceleram a decomposição da matéria orgânica. Desse processo resulta uma solução repleta de micro-organismos,
o chamado inóculo. Na sequência, essa solução é colocada em outros biodigestores juntamente com os resíduos da cana-de-açúcar. Como são resíduos de origem vegetal, a gente tem esses resíduos, ele tem uma quantidade de micro-organismo muito pequena, né? Então a gente adiciona uma fonte de micro-organismo para acelerar esse processo de fermentação. Então, junto com esse resíduo no biodigestor, a gente também coloca inóculo, que é o nosso micro-organismo. Então esse micro-organismo ele vai consumir a matéria orgânica desse resíduo e nesse processo de fermentação, né, produz-se o biogás, né, que é um gás proveniente da mistura de metano e CO2, principalmente. O biogás produzido é então armazenado em sacos, chamados de gas bags. É a partir dessa mistura de gases que é gerada a bioenergia. O biogás ele é produzido, né, e após essa produção ele passa um processo de purificação, onde a gente concentra o metano, né, a gente retira o CO2 desse gás para concentrar o teor de metano, para ele ter um poder calorífico maior. Né? Então esse gás ele é queimado, né, ele é transformado em energia térmica para depois ser transformado em energia elétrica. Nossas pesquisas, né, elas são pesquisas recentes, né, a gente está ainda no início dessas pesquisas, então a gente não produz energia assim para a demanda que a gente tem, né, porque os nossos biodigestores são em escala pequena, então o gás que a gente produz ainda é pouca, a quantidade ainda é pequena. Mas a gente tem intenção de estender isso, né? Porque esses testes são testes preliminares, né? São testes que a gente está aprimorando ainda para depois levar isso para, por exemplo, para uma indústria de cana-de-açúcar ou até mesmo implantar isso na escola de agronomia. Professor Wilson, onde vocês obtêm esses resíduos da cana-de-açúcar que são utilizados aí na produção de bioenergia lá na escola de agronomia? Então, na verdade, é uma parceria feita, né, com a Escola de Agronomia, com o Instituto Federal Goiás, várias empresas privadas, né, algumas do setor sucroalcooleiro, às vezes algumas do setor energético, do setor da mineração, e também alguns parceiros internacionais, principalmente da Alemanha, do Reino Unido, né, e aqui da América Latina. E aí essas empresas, né, que têm às vezes um interesse específico, até nos procuram e a gente faz uma parceria e elas fornecem essa matéria. E o foco nosso era exatamente as disponíveis aqui na região centro-oeste. Então o setor sucroalcooleiro é um setor que se expandiu muito, gera muito resíduos, dá até uma destinação para esses resíduos, mas aproveita muito pouco do ponto de vista energético. Então daria para tirar a energia desses resíduos e ainda dar a destinação para fertilizar as lavouras, né? Mas existem outras empresas aí, como a bovinocultura, os próprios frigoríficos, as próprias estações de tratamento de esgoto podem gerar resíduos que poderiam ter esse aproveitamento energético, né, e consequentemente com menor impactos aí ambientais. Falar em impactos ambientais, professora Ward, quais são os possíveis impactos, né, ao meio ambiente do descarte inadequado dos resíduos da cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar, de qualquer resíduo, né? Mas vamos falar na cana-de-açúcar. É que, na realidade, a cana ela é um alimento, né? Ela é rica em nutrientes. E, na realidade, a função da cana no campo é produzir o bioetanol. Ou seja, a matéria orgânica ela é fermentada e se destila o álcool. Destilando o álcool tem um efluente, que é cada litro de álcool que a gente coloca no carro, nós temos aí no mínimo 10 litros de efluentes indo para o campo fazer fertirrigação. Por que fertirrigar? Porque os nutrientes da cana, então, por exemplo, né, nitrogênio, potássio, né, o fósforo e outros sais minerais, né, magnésio e tal, eles vão para o campo e isso pode ser substituído aí o fertilizante químico, certo? Só que ainda não tudo inorgânico para a planta. Nós temos ainda muita matéria orgânica que não foi transformada em bioetanol. Então, essa matéria indo para o campo direto, aqui na apresentação, né, da Laís, da UFG, ela falou, olha, o biogás nada mais é do que a matéria orgânica sendo biodegradada por micro-organismos. Se a gente jogar isso direto no campo, o que vai acontecer no solo? Os micro-organismos vão pensar, oba, está chegando alimento. Então nós vamos ter reações diversas, né, e micro-organismos se alimentando de efluente no solo,
E isso tem efeitos diversos, principalmente efeitos de a questão do estufa, né? Gás de efeito estufa. E que nós poderíamos pegar esses gases, o biogás, e antes de descartar no solo, fazer o que a UFG está fazendo, né? Que a gente está colaborando com o grupo do professor Wilson, no sentido de promover isso. Quer dizer, o efluente, a matéria orgânica do efluente, nós vemos as possibilidades aí de ganhar os gases aí, o biogás, e isso é combustível, né, energia alternativa e que pode usar para diversos fins. Professor Wilson, além de produzir bioenergia, vocês também produzem biofertilizantes na Escola de Agronomia? Então, os biofertilizantes têm um potencial enorme de aumentar a produção das culturas, melhorar a qualidade do solo, melhorar a infiltração, a atividade biológica. Então, é um ramo que a gente está desenvolvendo, né, com também esses vários parceiros, exatamente para alavancar as produtividades. E eles são obtidos a partir da produção da bioenergia. Exatamente. Então esse produto resultante da fermentação e da produção do biometano acaba tendo qualidades excelentes aí para aplicar no solo, né, e dá uma boa nutrição para a planta e um melhor aproveitamento de toda a cadeia produtiva, né. Até, por exemplo, nós temos algumas usinas aqui que produzem um açúcar orgânico. Então, esse biofertilizante, inclusive, viabiliza essa produção orgânica e, consequentemente, né, a gente tem uma produção mais limpa de toda a cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro. De acordo com a Agência Internacional de Energia, até o ano de 2040, a demanda energética mundial vai aumentar em 37%. Uma previsão que reforça a necessidade de se investir em novas fontes de energia. E o homem já está considerando alternativas para além do planeta Terra. Olha só. Gás hélio 3, a fonte de energia perfeita. É extremamente potente, não contaminante e não gera subprodutos radioativos, ou seja, poderia ser usado na geração de energia nuclear sem produzir qualquer resíduo tóxico. O hélio 3 é raríssimo na Terra, mas existe em abundância em outros astros, como a Lua. Estima-se que haja mais de 5 milhões de toneladas desse gás nas primeiras camadas do nosso satélite natural. Uma riqueza que desperta a atenção de países como a China. A segunda maior potência econômica mundial já vem estudando a melhor maneira de minerar a Lua. Fique ligado, o Viver Ciência volta já. Estamos de volta com Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre as fontes alternativas de energia. O Brasil é líder mundial na produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Mais precisamente, a partir do caldo da cana-de-açúcar. Bom, se o etanol é feito do caldo da cana, o que aconteceria se a gente abastecesse o carro com garapa? Será que ele ia funcionar? Nós plantamos essa ideia nas cabecinhas da Bárbara e do Pedro. Vamos ver então os frutos que essas mentes férteis produziram. Meu nome é Pedro e eu tenho 9 anos. Meu nome é Bárbara e eu tenho 6 anos. Pedro, o que é energia? Energia é o que a gente usa para ligar os eletrônicos. Como que você acha que é produzida aquela energia que a gente usa para ligar a televisão, para acender a luz? Os fios? Os fios? Mas de onde que vem? Essa energia passa pelo fio, né? Mas de onde que ela vem? No céu. Geralmente produzem pela água, só que também tem pelos moinhos. Você sabe o que é o bioetanol? Etanol, já ouviu falar? Já? O que é? Pra mim é coisa de carro. O bioetanol é o etanol que ele é feito a partir de plantas, milho, cana-de-açúcar. Isso que é o bioetanol. Como que você acha que é feito o combustível a partir da cana-de-açúcar?
Na máquina. Que tipo de máquina? Na máquina. Pega o caldo da cana e industrializa. Será que se abastecer o carro com caldo de cana ele anda? Anda? Se você tivesse que escolher uma fonte na natureza, você acredita, olha, ali tem energia. O que você escolheria para produzir energia? É um local alto. Tipo assim, montanhas. Mas por que montanhas, locais altos? Por causa que tem mais conexão. O que você acha que acontece com o planeta se acabar a energia? Se acabar a energia, a gente fica sem luz. E a geladeira não funciona. E se a gente acendesse uma vela bem grande? Não seria bom, porque poderia queimar muita coisa. Professora Ward, não dá certo abastecer o carro com caldo de cana, né? É muita massa orgânica, né, para dar conta de fazer alguma coisa mover, né? É isso. Então, mas de repente até daria, hein? Põe aí o caldo da cana e a gente tem um biodigestor, hein? Dentro do carro, de repente né? essa até foi, a gente precisa de boas ideias, mas Bom, eu não vou arriscar, né? hoje não. Professor Wilson, e os biocombustíveis, né, produzidos a partir da cana-de-açúcar, da mamona, do milho, em comparação com os combustíveis fósseis, né? Comparando aí eficiência, custo, quem ganha? Então, o problema, hoje se usa muito os derivados do petróleo, exatamente porque já tem uma cadeia formada, organizada, né? E no fim os custos disso daí, por ter essa cadeia desenvolvida, acabam ficando até mais baratos e por isso que é mais usada. Mas se a gente olhar do ponto de vista, comparando assim as cadeias já desenvolvidas, os custos são próximos, né? Inclusive alguns até mais baratos. Vai depender da quantidade que se produz por área, né, e da eficiência energética da transformação dessas fontes, né, de biomassa, né, óleos, grãos ou a própria sacarose, né, que é o da cana-de-açúcar, em converter, né, em energia. Então, na verdade, assim, hoje a cadeia de combustível, acho que é até perigoso para o Brasil, exatamente por essa riqueza que a gente tem do pré-sal, às vezes achar que pela abundância do recurso, né, que talvez a gente deveria investir nessa linha. Então, o derivado de petróleo, ele é tão rico, tem tantas possibilidades tecnológicas, que é um absurdo a gente gastar esse recurso na mobilidade urbana, né, dentro de um tanque aí de gasolina dos nossos veículos a passeio. A possibilidade de usar o petróleo é muito maior, né, e a gente está gastando esse recurso, que é finito, que vai acabar, né, dando a um destino que poderia ser substituído por outros, né, já disponíveis aí, como o etanol, como o biodiesel, né, e o próprio hidrogênio, né, que é uma possibilidade também desses serem transformados, né, a parte da biomassa. Se transformar em hidrogênio, que você teria também um combustível semelhante ao hélio, como foi falado na reportagem, que é perfeito, não causa poluição e de alta eficiência, né? Isso, limpo. Professores, e o que o Brasil precisa fazer para garantir a disponibilidade de energia, pensando já nas próximas décadas? Então, eu acredito que seriedade, né? Eu acho que os nossos governantes aí precisam levar a questão da energia muito a sério, porque nós já tivemos problemas muito sérios de apagões, né? 2 apagões já, exatamente por falta de investimento. Eu acredito que talvez esse momento que hoje está se falando de o Estado, né, ter menos participação na economia, seja extremamente temerário nesse aspecto. Acho que o Estado tem que fazer um planejamento, né, para a infraestrutura, para que garanta energia a toda a população, desde as áreas urbanas até a mais longínqua, né, que seja lá na região da Amazônia, ter garantia de energia chegando com qualidade, barata,
para atender as necessidades aí, tanto individuais como sociais, como industriais, né? Então, acho que é importante essa seriedade no planejamento das ações. E considerando o que aconteceu nos últimos anos, nós sempre tivemos uma matriz extremamente renovável e nos últimos anos, em função desse apagão, nós temos sujado a nossa matriz energética com o aumento das termoelétricas. Né? Professora Ward, o nosso tempo está chegando ao fim, mas rapidamente, a energia nuclear seria uma alternativa a ser considerada? Bem, já que você perguntou, né, o nosso grupo é verde, é sustentável. A bioenergia representa aí na matriz energética brasileira futuro, né, políticas, né, nós precisamos de políticas nacionais, a política do biogás para o Brasil, né, a questão do Ministério das Cidades, tem programas voltados para a bioenergia, vindo aí tanto da indústria como a cana-de-açúcar, a indústria, porque produz um produto industrial, mas também do saneamento, o lodo industrial, nós temos aí cerca de 140 toneladas saindo diariamente só da cidade de Goiânia, esgoto, lodo, e isso também é bioenergia, né? E os resíduos da cana, então, quer dizer, nós temos uma série de fontes alternativas e de bioenergia que podem, então, contribuir para a matriz brasileira. Bom, o assunto rende bastante, certamente a gente vai voltar a falar sobre isso aqui no Viver Ciência, mas a gente está encerrando o programa. Professor Wilson Rosena, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Estamos à disposição sempre. Professor Ward, obrigado pela presença. Nós que agradecemos, Instituto Federal, junto com o professor Wilson da Escola de Agronomia, estamos aí juntos, e a comunidade, por favor, abra os olhos. Isso aí, leiam bastante aí. E colabore com a política do Brasil. E assistam o Viver Ciência. Isso e obrigado também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!